Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui na BMC. Eu sou Marco Prado. Hoje a gente não vai ter a presença do Eduardo Boixá, que sempre entra de forma remota de lá de Floripa. Boixá está com uma agenda um pouco tumultuada, mas em breve a gente, ou no próximo programa, a gente vai estar com o Eduardo Boixá, sempre trazendo bastante informação, deixando esse programa cada vez mais gostoso. Então, porém, hoje eu vou o seguinte, programa a gente podia fazer aqui, tomando uma caipirinha, num calção aqui, no modelo mais descontraído, porque eu tô com um amigo aqui hoje, tô aqui com Habib Shahad. Bom, a gente vai começar a falar daqui a pouco de mercado financeiro também. Se deixar, a gente fala de futebol. Vai embora. É porque você é São Paulino, né? Nem tudo é perfeito, né? Mas beleza. E o Habib tem uma baita experiência de mercado financeiro e ele vai gentilmente vir até aqui hoje para ser entrevistado e compartilhar comigo, com você que está assistindo, toda essa dinâmica chamada mercado financeiro. Habibão, boa. Ó, a intimidade, hein? Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pela sua participação. Hoje o Habib, para o telespectador que não conhece, é difícil falar, né? Eu vou tentar introduzir um pouco a sua história, porque o que eu sei, depois a gente deixava essa história juntos. Cara, é muito legal porque você, além de ser um cara de mercado financeiro, que esteve à frente de muita instituição e em cargos muito relevantes, né? Onde tinha uma dinâmica muito nessa questão de, né, fazer a coisa acontecer, você também é um cara que a gente pode dizer, que eu mergulho muito, que hoje você está à frente de um escritório chamado GWM, que é associado ao BTG, e que você é um empreendedor também, né? Então você, o cara que hoje toma conta do escritório, o cara, além de entender de mercado financeiro, ele tem que ser empreendedor. Que desafio aqui. Não, como é que você faz para fazer essas duas coisas? Que desafio. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Sempre. Eu acho que o mito que está aqui é você. Não fala isso. Ó, vamos lá, pessoal. Esse cara trabalhou no pregão. Trabalhou no pregão, que é o sonho de muita gente. Eu não tive essa oportunidade. Quando você estava na época do pregão? Eu era menininho, né? Tô novo aqui, 44. Mas eu acho que o legal é eu contar até um pouco da minha história, como eu entrei no mercado financeiro. É isso, ideal. Porque eu acho que é uma situação onde eu passei que muitos brasileiros passam, né? Mas te respondendo aqui de uma forma breve... Não, você tem um tempo todo. Falando só um pouco de como empreender e tocar o negócio, fazer acontecer. Eu, há 2 anos e meio atrás, não tinha barba branca. Não tomava minoxidil, nada disso. Mas é muita dedicação. E aí a gente aqui, como pessoas até próximas, você acompanha muito do processo, né? Às vezes mais próximo, às vezes não. Sim. Mas pela evolução é muita dedicação. E o Brasil não é para amadores, né? Eu tive, talvez, a felicidade de trabalhar com pessoas de outros países, um coreano e um italiano, principalmente aqui no Brasil. Eu vou perguntar disso. Nós vamos chegar lá. E eles falaram, Habib, aqui esse negócio de Brasil a gente acha que é fácil porque nossa moeda é forte. Esquece, eu estou tendo que aprender tudo de novo, estou me sentindo refém da economia, refém da política, refém da segurança jurídica no país, e que é um desafio para nós, né? Que somos brasileiros, imagina que é de fora. O cara de fora falando na perspectiva no Brasil. Eu vou chegar nisso depois, que eu acho que tem um trigger na nossa conversa que é muito legal. Mas o legal de contar para você, né, espectador, que também vai ver esse programa, é como eu entrei no mercado financeiro. E isso é curioso e eu acho que ele se repete todos os dias. Olha só, e essa história eu conto para poucas pessoas, né? Eu entrei no mercado de indústria. Eu fiz um colégio técnico, e entrei numa indústria com 17 anos e eu não sabia quem, mas eu não sei porque alguém caiu na minha graça e começaram a me preparar para ser o mais novo executivo, diretor de uma empresa, a maior produtora de alumínio no mundo e no Brasil. E o tempo foi passando. O que aconteceu? Num determinado momento eu comecei a guardar um pouco de massari, dinheirinho, guarda um pouquinho. E o que eu falei? O que eu falei para o gerente do banco? A única coisa que eu não posso é perder dinheiro. Só isso, mais nada. Aí eu falei para ele, o que você mandar eu vou fazer, igual o cliente faz normalmente, né? A maioria tenta fazer. Na nossa instituição a gente briga para que isso não aconteça. Mas eu falei para ele, eu vou mandar dinheiro, um pouquinho que for, eu só não posso perder. O que aconteceu? Depois de um tempo, fui olhar na minha continha lá, o investimento que eu tinha feito, eu perdi dinheiro.
E eu sou um ser meio curioso para algumas coisas. Eu falei, pô, mas como isso aconteceu? Primeiro que eu liguei para ele e a conversa não foi tão agradável. Mas eu comecei a estudar investimentos. Eu falei, pô, não me sinto confortável em ser passado para trás. Tenho que entender um pouco desse universo. Não, eu tenho que entender, pô, isso aqui deveria ser básico, né? Para o Brasil deveria ser básico, para o brasileiro, para o mundo todo. E comecei a estudar um pouquinho mesmo, ainda durante a universidade. Sou engenheiro, né? Me formei em engenheiro, não sou, né? Me formei em engenheiro. E comecei a estudar. O que aconteceu? Me apaixonei, né? Que a minha esposa não me ouça, mas me apaixonei. E o mercado financeiro... O segundo amor da sua vida, ele é o primeiro. Segundo, ela é o número 1, amor. Te amo. Um beijo do Renato, um beijo pra você, viu? Roberta, tá? Roberta. Ei, garoto! O bom é que aqui, mas começou com R, pelo menos. Você conhece ela. O bom é que aqui não tem corte, entendeu? Manda ver. Roberta, um beijo enorme pra você, desculpa por essa gafa. Henrique e Rafa também. São os filhos aí, viu? E aí... vou morrer em casa. Mas enfim, amor, a falha não foi minha. O que aconteceu? Essa paixão pelo mercado financeiro, Kim, me arrebentou, cara. Assim, sabe, avassalador? Eu falei, é isso, cara, achei. Eu estudava engenharia, achava super legal, tinha feito colégio, estava no processo, já concluí o colégio técnico. E falei, cara, isso daqui é fantástico. O que aconteceu? Me formei. No dia seguinte, virei para a empresa e falei, estou pedindo demissão, porque tem um plano um pouco maior para uma outra coisa que eu quero fazer. Eles quiseram me matar, naturalmente, porque foram anos de investimento, mas também me dediquei, natural. Acho que foi muito recíproco. Foi uma troca. Foi uma troca. Como né? Como tem que ser. Na vida. E aí fui para os Estados Unidos fazer alguns cursos para poder entrar no Brasil, que é o desejo de todo jovem, entrar como trainee. Mas é o trainee que é o de verdade, né? Como era antes. Hoje o pessoal pega lá o trainee, pega o estagiário e fala, você é trainee e não é nada. E aí eu lembro até hoje... Responde o WhatsApp. Vai lá, faz a planilha e tá tudo certo. Eu lembro até hoje que eram 40 vagas para 33 mil pessoas. Eu acho que eu dei mais sorte do que competência, mas deu certo, foi legal. E aí passei. Para você. Enfim, o cara lá em cima sabe o que faz e passei, entrei como trainee. E aí começou a minha jornada no mercado financeiro, né? Minha família achou que eu fosse maluco, cara. Você ia ser o mais novo diretor do mundo, blá blá blá, aquela história toda, cheia de glamour. Que audácia, hein? Ninguém queria no final da história, mas depois, enfim, eu falei, cara, tem que ser isso, porque senão eu não vou ser feliz. Mas no final todo mundo topou, minha família nota 1000 e aí tudo seguiu. E aí entrei no mercado financeiro. E aí fui passando por algumas instituições. Né? Tive a oportunidade, sabe, Kim, que eu acho que é muito legal. Se você quiser, pode falar o nome das instituições, tranquilo. Não, passei pelo Unibanco, e aí Unibanco entrei como trainee, aí fui para a USP estudar, que era o trainee de verdade, que eu acho que isso falta para o brasileiro, que é você ser condicionado para entender todas as variáveis que você vai utilizar durante a vida. E o mercado financeiro é uma delas. E a gente não tem isso, né? Você não tem isso. Você vai de peito aberto e vai para o jogo. Pega um médico, pega um diretor, um advogado, ele tem conhecimento extremo no que ele faz, mas se você falar de investimentos, ele não vai entender nada. E eu acho que isso falta um pouco para a cultura. E esse processo de trainee ele foi muito importante, né, para abrir a cabeça de algumas formas, que é te formar e o que você acha que é legal para a sociedade também, pensando de uma forma um pouco diferente. Eu era muito jovem, mas hoje você vai ficando, o tempo vai passando e você vai enxergando diferente isso. E aí passei um tempo na USP estudando, depois você vai para o campo, depois faz experiências, para depois você falar com o cliente, depois falar de alocação, de investimentos, de como funciona. E o negócio foi embora, passei pelo Bank Boston, na área internacional do Citibank, depois me lembro no Banco Privé, né, fora, depois ajudei a estruturar uma operação italiana no Brasil, depois fui para um private de uma grande instituição que temos aqui, ajudei a tocar uma corretora aqui no Brasil, reestruturei toda uma corretora que também gringa aqui no Brasil, até chegar aqui o nosso momento de empreender, que você bem mencionou, que eu acho que é um desafio fenomenal, está sendo engrandecedor. A decisão foi muito pela vontade de dividir um pouco do conhecimento que eu tinha, mas não só meu, né, Kim? Hoje a gente tem mais de 60 pessoas na operação, e eu acho que é o conhecimento um pouquinho de cada um, e a gente consegue levar isso para as pessoas, e olhando muito para a cultura de educação financeira, tá? Isso é muito importante. E aí uma passagem, falo bastante, hein, Kim? Vai me cortando aí, nós vamos embora. Tá muito legal para ouvir, tá legal de ouvir. E aí uma passagem que eu acho que é super interessante, né? Eu saí para jantar com o presidente de uma das operações que eu tocava aqui no Brasil, que você conhece bem, que é um coreano, sul-coreano. Mirai, que você trabalhou durante muito tempo. Pronto. Depois eu até queria que você falasse um pouco da cultura asiática aqui, como eles olham e como foi, mas tranquilo.
E aí foi uma conversa, eu acho que muito bem pontuada, né, quando a gente olha para o Brasil. Nós saímos para jantar, para conversar, e a gente estava conversando um pouquinho antes das eleições, né, presidenciais, alguns meses antes. Ele falou: Habib, o que você acha do Brasil? O que vai mudar? Como vai ser? Qual guidance? Obviamente eu não sou economista, mas era uma conversa muito informal e a gente estava num jantar muito agradável, inclusive. Eu falei: olha, eu acho que para a mudança do país é um pouco sensível. A cultura do Brasil é um pouco diferente. Aí ele me interrompeu, falou: vou te contar uma história. E é legal ouvir isso, né? Sim. As pessoas de outra... Mas um cara desse calibre, né? Um cara desse calibre. Hoje ele é responsável pela operação da Índia, da Mirai, que é um mercado em pujança. Não, a Índia é gigantesca. Gigantesca. Detalhe, só para complementar, a Mirai é uma das corretoras de bancos lá, de investimentos da Ásia, uma das maiores. Maior conglomerado financeiro asiático. Pronto. Gigantesco. Então, só para dar uma magnitude para a turma, ela é maior que o Bradesco no mundo todo. Só para criar uma correlação. Tá então, bom. acho que é legal aqui. E aí, o que ele falou para você? Ele falou: vou te contar uma história. Na década de 70, a Coreia, ela era pior que o Brasil. Tudo que você imaginar. Pode escolher o tema que você quiser. Corrupção, tributação, imposto, malandragem, nada funcionava. O mercado financeiro não era regulado, era uma bagunça generalizada. O que nós fizemos? Nós, que ele diz, o país, né, a federação, paramos tudo e dedicamos todos os nossos esforços, todos, mas ele falou: Habib, foram gerações que se doaram, ele falou, por um exemplo, para eu estar aqui. Mas nós dedicamos todos os nossos esforços para a educação. Então, uma boa parte do nosso PIB é educação. De lá para cá, de 1970, 70 e pouquinho, eu já não me recordo a data exata, nós viramos um país de primeiro mundo, referência para muitas coisas, empresas gigantes como Samsung, entre outras, e que agora nós somos admirados por boa parte do mundo e somos um benchmark para muita coisa. Então ele falou assim: o segredo dos negócios, né, para a gente ter uma economia saudável, é a educação. É o conhecimento. E aí machuca, né, Kim? Ele falou que é o que vocês não fazem, brasileiro. Mas você sabe que a Coreia do Sul, nos anos 80, a renda per capita era mais ou menos não chegava a 30% da renda per capita do americano, o que a gente também era equivalente à Coreia do Sul. A nossa renda per capita, hoje a renda per capita do sul-coreano, sei lá, acho que é 80% do americano, e a gente conseguiu ir para trás. Conseguiu ir para trás. Mas aí que tá, rapidinho, só para entrar numa questão aí do que você pensa. Mas não é mais fácil você coordenar um país que tem uma quantidade de população muito menor do que o do Brasil, sem que dúvida. são 220 milhões de pessoas? Sem né? dúvida. Aqui, talvez menos pessoas ali, você consegue, sabe, bater um papo ali, canalizar. Kim, eu tenho certeza e convicção absoluta que você está correto, mas o que eu acho que é legal a gente fazer uma correlação, e isso é bacana. Se a gente pegar o Brasil, o PIB do Brasil, beleza, pegamos aqui o PIB do Brasil, quantos por cento do PIB vai para a educação? 1,3%. Eles querem cortar ainda, né? Querem cortar, e a maneira que chega esse PIB, né, esse percentual do PIB para a educação, sabe-se lá como isso é aplicado. E aí eu estou sendo a partidária aqui, porque a gente sabe que dá briga. Se é esquerda, se é direita, se está falando do PT, se está falando do PL, mas nada disso, pessoal. Estou falando de percentuais que a gente utiliza do nosso PIB para investir na nossa educação. Do meu filho, do seu filho, da sua família, de todo mundo. 1,3% do PIB. Estados Unidos, 6%. Coreia do Sul, mais que 4%. China, que é um rolo compressor, e aí a gente não vai ficar aqui discutindo muito números de China, a shadow market, aquela história toda, mais do que 4%. Aonde que a gente quer chegar com isso? Qual que é a sinalização que a gente traz para o mercado, né, para as pessoas? Sabe, Kim, assim, é muito desafiador, é extremamente desafiador. Pegando um gancho nessa coisa de educação, de treinamento, em relação a você que treina muita gente para o mercado financeiro. Porque hoje você é um empreendedor, vou usar essa palavra de novo, e um cara que conhece de mercado financeiro e tem uma empresa dedicada ao mercado financeiro, que é a GWM. Você treina as pessoas.
Então o cara chega lá, muitas pessoas que... E eu já fui lá, inclusive, e o perfil do cara que tá lá, eu vi pessoas, garotos que não conheciam nada de mercado financeiro. Zero. Mas que estavam lá aprendendo. Sim. Eu tenho certeza que é uma baita escola para quem está começando no mercado financeiro. E como é que é isso? Como é que funciona na sua cabeça de empreendedor de mercado? Ou como é a percepção dos caras? A galera vai lá para aprender, aprende um pouquinho e se manda? Ou a galera vai aprender, vê uma oportunidade? Como é que funciona essa cabeça do cara que está começando no mercado financeiro, claro, no caso brasileiro? Claro, o processo de aprendizado, eu acho que ele é muito importante, né? A gente dentro da operação da GWM, a gente tem um processo que a gente traz um pouco do conhecimento, e para esse rapaz que é mais jovem, a gente não vai ter a certeza, né, Kim? Porque ele pode não gostar daquilo lá, pode beber dessa água da fonte e falar, pô, não é isso que eu não gostei, não é isso. Mas a gente também tem a incumbência de trazer de uma forma, acho que mais transparente, menos política, né? Talvez menos institucional, quando a gente pensa em bancos, instituições muito grandes, e de uma forma mais direta. Então a gente, obviamente, o processo seletivo tem que ser muito mais, talvez um pouco mais aprofundado para você acertar mais. Mas quando você passa por um processo de treinamento que você traz de uma forma mais direta como funciona o mercado, não é o lobo de Wall Street, não é só a época de bolsa, cara, assim, com todo respeito. Vocês faziam dinheiro mesmo no dia para a noite, depois voltava, depois perdia tudo, ganhava. Ficou meio que uma utopia, não ficou meio hoje em dia? E aí a gente talvez até entre nesse tema, mas o advento do Instagram, mas ele colocou esse mercado de uma loucura tão grande que todo mundo acha que vai ficar rico no dia seguinte. Ele acha que aparece o cara lá de Ferrari e helicóptero e fala, ganhei dinheiro, joga meia dúzia de nota de 100 para cima, e fala, é esse cara que eu quero ser. E aí ele aparece para querer trabalhar e fala, cara, eu quero fazer isso que esse cara faz. Mas só rapidinho, Habib, é o seguinte, ó, o que as pessoas de casa sabem, a maioria, mas para a gente entender, que uma coisa é o cara ganhar dinheiro com investimentos, e outra coisa é o cara ganhar dinheiro auxiliando os investimentos. Né? O cara que você treina é o cara que vai saber atender o cliente. Exato. E esse cara também que você treina, esse cara vem para o mercado hoje, e até deve chegar lá, e eu queria saber de você, se ele chega com aquela coisa, puta, eu vou sentar aqui na cadeira, vou fazer 3 ligações, captar zilhões e vou pra praia. É isso. Você traduziu 100%, a grande maioria... E não é isso, né? E não é isso, zero. Principalmente os mais jovens, né? Os que querem entrar no mercado, eu acho que, assim, de uma forma muito direta, os mais jovens. Eles acham que é dessa forma. E aí a gente tem um papel, talvez até um pouco paternalista, de falar, pô, acorda, não é assim que funciona. Ou aqui não é seu lugar, entendeu como é que funciona. Mas a maioria é assim, essa nova geração é uma geração que busca muita experiência com pouca resiliência. E o nosso mercado, o mercado financeiro, ele é um mercado de muitos nãos, né? Sei lá, 98% é não. Quando você é um menino novo e quer ligar para alguém, quero cuidar dos seus investimentos. Então, quando a gente olha para a nossa operação, a gente tem um cunho muito de formação, porque a gente tem a turma dos 60 anos, 60 e poucos, que são os caras feras, dos 50 e poucos, que são caras feríssimas também, dos 40 e poucos, que aí já se enquadra. Não, eu tô nos 50. Não, essa turma dos 50 e 60, para mim, são benchmark de mercado. Esses caras viveram crises, situações ímpares. Sim. Trabalharam na bolsa, viram como realmente o mercado funciona de uma forma que ninguém acho que mais vai ver aqui no nosso, pelo menos no mercado brasileiro. E tem uma cultura muito diferente, ela sabe fazer o negócio acontecer. Não que os outros não saibam, mas o cabelo branco ele é muito bem-vindo e respeitado. Ele conta. Então acho que o mix de tudo isso é um mix que funciona de uma forma mais eficiente. E os meninos mais jovens, a gente não larga eles para os leões. Pô, nós somos chatos, a gente vai treinando, treina, até um dia que talvez ele vai ser treinado de novo para depois falar com o cliente. E eu acho que um dos sucessos e da prosperidade da GWM é porque a gente zela muito por isso. Né? Sim. Quem são os cobrões? A gente já tem, né? Não, essa turma vai. Eu não é fazendo nenhuma... A gente sabe que a gente está aqui numa entrevista e a gente está batendo como se fosse um papo, né, de amigos. Assim, a forma como vocês acolhem um cara que não sabe nada é a mesma com um cara que sabe muito. Vou fazer o seguinte, eu vou ter que ir para o primeiro intervalo, é o tempo da Roberta buscar uma água. Eu vou ter que falar o nome dela algumas 10 vezes para me redimir. É o tempo da Roberta buscar aquela água e voltar para a televisão, o tempo do comercial e voltar aqui com esse papo com o meu amigo Habib Shahed, da GWM. Muito legal aí, tá no gostoso papo, então continue com a gente.
Muito bem-vindos de volta à segunda parte do Conexão Mercados. Estou com o Habib Charrad. Hoje tá difícil acertar os nomes aqui, viu? Até um beijo para Roberto de novo aí, ó. Eu falei para ele, Habib, eu vou falar o nome dele umas 10 vezes aqui para me redimir. Pô, o papo tá muito legal, a gente tá falando de muita coisa. Você sabe que a gente poderia ficar conversando aqui durante 10 horas, falando de assuntos diversos do mercado financeiro, só que eu vou tentar extrair o que você tem ali a capacidade. Vamos lá. Capacidade tem muita, né? Mas pro telespectador. Queria falar um pouco agora o seguinte, ó, universo de investimento Brasil lá fora. É claro que, dado a proporção de quantidade de investimentos, lá fora é muito maior. As bolsas, o mercado lá fora é muito maior. As opções de produtos e investimentos também é muito maior. Por que você mira o mercado Brasil? Tá bom, vamos lá. A pergunta é muito boa. O mercado americano... Você sabe, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o mercado americano e por isso. Eu nunca trabalhei com o mercado americano, tá? De fato. Assim. É uma liquidez, Kim, é inacreditável. É interliquidou. Assim, é assustador. E você, muito bem falado, né? Assim, o tamanho do mercado, a liquidez, a estrutura, as alternativas que eles têm lá são fantásticas, né? Eu acho que é muito ímpar. E nós, na operação, a gente tem a incumbência, e é isso que é o legal, né, de você estruturar uma operação no formato que você acha que é interessante, junto com um baita banco, que é o BTG Pactual, na minha opinião, acho que é o melhor, entre os que eu já trabalhei, né, com todo respeito. Eu acho que sim. Para o nosso propósito. Devo concordar com você. Nós acessamos os dois mercados, então isso é o legal. Quando a gente olha para a nossa operação, a gente tem lá na nossa operação, falando só da parte de investimentos, né, todo o mercado brasileiro, renda fixa, crédito, fundo, derivativos, temos a nossa própria mesa de renda variável. É um mercado aqui no Brasil que a gente consegue acessar de uma forma, eu acho que muito ajuste do carro de Fórmula 1, ajuste fino. Você morou lá fora, né? E você fazer o ajuste fino na sua operação, isso é muito importante porque você vai no DNA do cliente. Só que antes tinha algumas limitações que para investir lá fora você tinha que colocar $1 milhão. Não sei se você lembra disso. Hoje existe uma democratização que eu acho que ela é muito legal. Então hoje você tem corretoras que eles abrem lá, sei lá, com $1.000 para você colocar dinheiro no exterior. A gente, enfim, consegue acessar através do BTG da mesma forma. E nós temos os privates também, o próprio private da nossa operação que fica lá fora, tanto Estados Unidos quanto Suíça. Então a gente consegue, de uma forma muito profissional, acessar todos os mercados. O que é o legal dessa história que eu acho? Para o tipo de cliente que a gente atende hoje, a gente tem esses mercados que são descorrelacionados. Então, de uma certa forma, a não ser que você compre a mesma empresa aqui e lá, você vai ter só o dólar que vai, né, ficar aí no meio da história, mas a gente consegue atuar de formas diferentes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E o mercado lá de fora está sendo desmistificado para o brasileiro, eu acho que uma velocidade um pouco mais rápida, né? Isso é muito importante. E aí isso se deve também às redes sociais. E aí tem uma parte que não é tão agradável, mas que também veio à tona quando a gente olha e já emendando todo o assunto aqui, já que você falou que é bate-papo, eu estou tranquilo, mas aí embora. Deve ser assim. Quando a gente olha para as empresas offshore, que é um veículo de investimentos que ele é legal, é declarado, né? Tá na sua declaração de imposto de renda, está na declaração do Banco Central, e aí já entra na parte mais de arrecadação, né? Mas o governo, do ano passado para cá, fez um projeto de lei que as empresas offshore agora você tem que fazer um recolhimento e que de fato acho que uma das graças que tinha, que olhava e brilhava os olhos dos clientes, era um imposto menor, era o diferimento do imposto quando você estava dentro da empresa, porque você tem várias coisas que são legais, né? Então eu vou investir através de uma empresa offshore. Primeiro que você consegue fazer um processo sucessório mais soft lá nos Estados Unidos, né? Se tiver dinheiro lá fora, tiver na pessoa física e acontecer alguma fatalidade, pode ficar 40%, 45% para o governo de lá, na pessoa física. Na offshore, você tem uma cláusulazinha lá que é super bonita, que você fala super bonito, Joint Tenancy Rights of Survivorship, esses negócios bonitos que a pessoa gosta, né? Quanto mais inglês, melhor. Os caras não sabem o que é, mas funciona. Se você falecer, as cotas da empresa vão para a pessoa que você designar, geralmente esposa, filhos. Então isso continua funcionando. Só que agora o diferimento tributário que você tinha um rendimento, reinvestia, que você recolhia quando você sacava da empresa, game over. Acabou essa festa do caqui. Então, esse assunto veio muito à tona. Por que eu estou falando isso? Né? Porque esse assunto veio muito à tona nos jornais. E aí essa questão de offshore, trust, estruturas, e o brasileiro começou a olhar um pouco para isso, e aí, obviamente, junto com as corretoras lá de fora, a BTG também está abrindo logo a plataforma
para se investir no exterior, está ficando muito competitivo, muito interessante, o brasileiro começa a olhar para isso de uma forma... O dinheiro fica aqui e eu para lá fora. Não, ele manda lá para fora, consegue fechar um câmbiozinho, mandar para se ele quiser, ele fecha lá fora. Daqui para comprar ativos lá de fora, o dinheiro fica aqui, a gente consegue utilizar instrumentos como ETFs, né? Sim. Então a gente tem aqui alguns recursos que eu acho que são interessantes, ou alguns fundos que compram posições lá ETFs fora. também que tem uma sigla muito gringa, muito bonita, que é o Exchange Traded Funds, os caras são demais. Lindo. Então a gente consegue acessar o mercado internacional hoje, Kim, de uma forma muito profissional, segura, tecnologia absurda, né? A tecnologia, acho que ela vem com um posicionamento muito acelerado, depois que a gente passou o período pandêmico, acelerou todos os processos, foram muito mais rápidos. Então a gente, através da nossa operação, consegue acessar todos os mercados praticamente, porque você está nos Estados Unidos, mas você consegue comprar um título do México, por um exemplo, né? Economia em ascendência, então emergente. Então a gente consegue acessar o mundo todo, isso é legal. Então hoje a gente, quando fala com o cliente, obviamente tem alguns targets para você ter um modelo de gestão talvez mais próximo, ou eficiente, ou para o canal certo, mas a gente consegue acessar todos os mercados, tanto brasileiro quanto internacional, de uma forma assim, muito rápida e dinâmica e vem funcionando muito bem. Tecnologia veio em boa hora. Falando em tecnologia, cara, como é que tá a procura da galera? Os clientes? Você tem um portfólio gigante. Você tem 60 pessoas fazendo captação para você. Então, você tem um termômetro ali, quando você faz uma reunião com as pessoas que estão captando dinheiro, eles devem informar, a galera está procurando mais isso, mais aquilo. E a gente vê, por exemplo, como o Bitcoin, né? Sim. Bitcoin que ficou muito tempo parado na faixa de preço, voltou a subir de forma abrupta, e aí ficou no radar de novo do investidor, muita gente começou a falar de criptomoeda, assim como a inteligência artificial, que trouxe aí uma nova onda de pessoas querendo investir nesse segmento. E as empresas de tecnologia, as melhores, pelo menos estão lá fora. Não que aqui tem empresa ruim, mas a gente tem NVIDIA e muitas empresas catalogadas na bolsa, principalmente na Ásia também, as bolsas americanas. É normal hoje as pessoas, os investidores, de modo geral, com a sua equipe, trazer informação de que tem esse tipo de apelo? E se sim, como é que você oferece isso para as pessoas? Tá bom. Acho que é legal o que você mencionou aqui dos criptoativos, né, do Bitcoin. Por que eu falo isso? A gente está no mercado que não vai mais voltar atrás, né? Não. Acabou. Só ou a frente. Gente se adapta, só para frente. Porque, por exemplo, pega meu filho, ele já vai ser inserido nesse mercado, se queira ou não, ele já está inserido nesse mercado, né? É natural. O seu também, pela idade. Mas nós não. Ou a gente se atualiza, entende, para poder executar de uma forma mais profissional. Ou fica fora do jogo. Ou está fora do jogo. Né? O Bitcoin, eu acho que é um exemplo muito categórico, né? Que ele abriu o mercado de criptoativos, em tese, para ficar um pouco mais conhecidos. E teve um evento que aconteceu que eu acho que é um evento que ele bateu o martelo, né? O mercado ficou um pouco mais com o martelo batido. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de stablecoin, que eu acho que é legal não deixar passar. Que é a BlackRock, que é uma das maiores, quer dizer... Maior fundo. A Vanguard é o maior do mundo, né? As pessoas não sabem, acham que a Apple, que é a Microsoft, não. Esses caras, BlackRock e a Vanguard, são as maiores do mundo, que tem presença em quase todas as empresas. Comprou a briga do Bitcoin. O que aconteceu? Eles foram na SEC, na Security Exchange dos Estados Unidos, e aprovaram um ETF de criptoativos. E aí, com uma chancela dessa aqui, vira uma máquina. Então, isso aconteceu há poucos meses atrás, de lá para cá, mais de 50 bi de dólares começou a drenar para esse segmento. É uma forma mais regulada, que o investidor sente mais seguro. E aí, na minha opinião, né, aí a turma conhece muito disso, a gente tem um especialista na operação para isso, só para não deixar que passar, perde um pouco a questão do descentralizado, né, que eu acho que o criptoativo, o DNA dele é esse. O que tinha aquela mística, né? É isso, a descentralização. Só que, como tudo, isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, quando a gente olha para o nosso mercado, obviamente, né, de investimentos, tem, né, o Ethereum, você tem o Bitcoin, entre outras moedas, que continuam descentralizadas, está funcionando. 30 mil criptomoedas. O cara cria, se a gente quiser criar aqui um criptoativo BMC, Kim Habib, GWM, blá, vambora, GWM, vambora, a gente vai criar. Já fiz essa experiência, só para ter ideia. E dá para criar. E é muito simples. Agora, o que vem pela frente são as stablecoins, né?
que são lastreadas em moedas. E aí para mim perde um pouco o sentido. Se você quiser falar um pouquinho do que é stablecoin, para o telespectador que está em casa. São, por exemplo, você pega o USDT, né? Sim, que é o criptoativo vinculado à moeda americana. Então você começa a ter um lastro disso para trazer uma segurança um pouco maior. O Banco Central Europeu, no final do ano passado, eu lembro que em 2022 eles já estavam estudando para final de 23, começo de 24, lastrear o euro, fazer uma stablecoin. É isso aí. Não só o euro, aqui no Brasil tem o Drex, que está já em período de testes para ser um stablecoin, para ser a moeda brasileira, o real, de uma moeda, de um criptoativo para você ter lastro, porque é inevitável, né, Kim? A gente não vai conseguir voltar, a gente vai conseguir ajustar. Eu falo, tem a quarta revolução industrial, eu acho que a gente está vivendo um agora aqui, olhando um pouquinho só para a parte histórica, e que não dá para ficar mais de fora. Então tem que ter essa especialização. Como vem também junto com tudo isso, o advento da blockchain, que é um outro conceito que os cartórios aí vão ficar de cabelo em pé, né? Que você consegue fazer tudo de uma forma... Processo todo. Todo o processo. De tudo. E eu acho que é um tema muito bacana, né, para a gente trazer aqui, porque não tem como voltar atrás, mas te respondendo, não esqueci da sua pergunta, na operação a gente tem uma pessoa especializada em todos esses temas. Hoje a gente sente conforto porque o BTG ele fez um movimento que eu acho muito importante. Se você investir através da plataforma do BTG, ele te dá a garantia e a segurança do ativo, que não vai acontecer como acontece muito nos mercados, principalmente no mercado brasileiro, pirâmide, dinheiro sumir, esse tipo de coisa, o pessoal vai ficar bravo, mas acontece muito, muito demais. Então o BTG se posicionou, falou, se você aplicar aqui através da minha plataforma, você tem a garantia, não a garantia que vai valorizar ou desvalorizar, mas que você tem aqui a tranquilidade que a sua moeda está guardada por mim e você tem essa segurança. Então a gente tem os veículos para investir. Esse tema ele já foi ele é latente, mas ele aparece muito mais quando o Bitcoin sobe, né? A gente tem aí até uma questão que veio à tona, que o Bitcoin ele tem aí a mineração vai cair pela metade, ou seja, a valorização está na cara do gol. Se está certo, se eu acredito, é outra história, mas é o que está pulando no mercado. Mas é um ativo que a gente consegue atuar. Você falou uma coisa, essa geração que está vindo, essa molecada, o meu filho, os seus filhos, eles, quando se fala realmente de investimento, a primeira coisa é criptomoeda, que eles olham. Meu filho, até também conversando com ele há um tempo atrás, recentemente, pô pai, se você queria investir aí um pouquinho, aprender a investir e tal, aí eu, geralmente, aquela casa de ferreiro e espeto de pau, e eu nunca introduzi o mercado financeiro, tem que partir deles, né? Igual você é tenista profissional, e seu moleque é bom de bola ou joga tênis? Joga bola ou joga tênis, seu filho? Cara, eu vou te falar, o Henrico joga tênis bem, mas ele tem uma paixão por desenho e uma habilidade que é incrível, Kim. Mas ele tô levando ele pro tênis, então, vai chegar. Você vê que não é nem tudo, né, que a gente quer. E ele falou, não, eu queria investir em criptomoeda. Eu olhei para ele, falei, pô, mas... E agora? Eu só perguntei, falei, não, legal, mas você tem certeza? Porque, olha, existiam as ações, queria trazer para o universo que eu mais domino. Né, para poder passar justamente, mas essa geração, como você falou, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Acho que a gente tem que caminhar para frente. E o digital, ele trouxe todo esse movimento muito novo. E aí, pegando até da pergunta, porque você, embora você tenha, num princípio ali, ter caído no mercado financeiro por paixão, cara, mudou muita coisa da nossa época de mercado financeiro, porque é hoje, né? Mudou muito a forma de conceito de investimentos. Então você acha que esse digital, que vem 50 mil pessoas falando de mercado financeiro, e aí você pega das 50 mil, corta, e aí o pessoal vai ficar bravo também comigo agora, né? Eu tenho certeza. Você corta uma boa parte, porque na verdade é um monte de gente falando besteira, e influenciadores grandes que não sabem o que estão falando, só seguem um roteiro. Uhum. Porque hoje é o seguinte, né? Quando segue, né, Kim? Quando segue, porque você tem aí os triggers de venda que eles passam por cima do roteiro e vão embora. Vamos ser honestos como funciona hoje? Hoje é o seguinte, cara, o cara tem um copywriter na mão, fala, você vai falar isso aqui. Aí o cara vai chegar lá, que ele tem uma imagem, ele vai falar. Ele vai ler aquele texto. E aí arrasta um monte de gente. Então, não querendo... Existem pessoas boas no mercado financeiro, são poucas, mas tem. E aí, como é que você avalia isso, né? E como é que você está vendo essa dinâmica? Para que caminho a gente vai? O brasileiro é muito emocional, né, Kim? E quando você olha esse rumo que eu acho que é importante, né? Um tema que tem que sempre estar à tona agora,
mas que a CVM está olhando para isso para tentar regular de alguma forma os influencers. Olha que coisa diferente da nossa, lá de quando a gente começou. Acho muito difícil, pode parecer censura, uma série de coisas, e aí você já sabe como funciona essa química no mercado, mas acho muito importante esse posicionamento da CVM, porque para quem é profissional, trabalha correto, direito, que não tem a ver com acertar ou errar, mas com a boa índole de fazer o negócio acontecer de uma forma muito profissional, é excelente. E aí, assim, os influencers que me perdoem, né, assim, que não são do mercado, porque você tem influencer do mercado, pô, cara, pega o Gustavo Cerbasi, tive aula com ele. O cara é um fenômeno, a conversa com ele é fantástica, assim, ele não é influencer, mas pelo conhecimento... Até o Paulo Guedes agora tá na... Paulo Guedes. Paulo Guedes fez palestra para nós da GWM. Viu? É? Que legal. Muito legal. Até o Paulo Guedes agora tá ensinando os caras. Você viu um curso agora do Paulo Guedes? Não. Fazendo propaganda aí, Paulo Guedes, ó. Depois, vamos pegar a meada aí, a beirada. Mas pô, o Paulo Guedes esse cara é fantástico. É o Paulo Guedes, né? É uma pena. É o Paulo Guedes. Só o que eu penso. É uma pena. É uma pena. Como tiraram? Como tiraram? É uma pena. É igual o Roberto Campos Neto. Tá chegando aí, 2024 também. Vamos ver. Mas agora falando só um pouquinho pro campo, só cortando aí. O Haddad tá fazendo um papel, cara. Surpreendeu. Então, vamos lá. Cara. Eu acho que a expectativa ela era muito baixa, né? Sim. Que nós batemos muito, assim. Não, todo mundo. Não tem eu a ver que com partido, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Zero partido. A gente precisa ver nosso país bem. No final tô falando do cara, do trabalho do cara. Eu acho que no começo deu umas cabeçadas, o mercado deu uma precificada rápido nisso e agora tá seguindo. Convenhamos que a parte fiscal brasileira está longe de ser resolvida. Existe um caminho muito longo. A gente está falando na questão ali, no quebra-cabeça que até mesmo ele está tentando fazer entre o meio campo ali da ala mais quente do governo com o mercado financeiro. Então tem sido uma boa... Mas aí já mudando todo o drive da conversa, isso acho que não dá para perder esse gancho, Kim, olha que legal. Tinha uma expectativa muito baixa e ele está seguindo. Você falou da parte fiscal. Está longe do que a gente espera, mas está menos pior. Então ela está dentro de um range que o investidor lá fora começa a olhar talvez com um pouco mais de conforto. A gente tem o Brasil, por exemplo, quando a gente olha as pesquisas, né, para onde que os países vão investir, aonde que eles vão investir? Estados Unidos está super inflado, né? Você tem lá Estados Unidos com a taxa de juros alta, vai baixar a taxa. Inflação que... em junho para frente, queira ou não, a taxa vai acabar baixando um pouco e acabou. Bolsa inflada. Os países de primeiro mundo vão investir em quem? Então a gente pega, por exemplo, Índia. A Índia, se você compara a Índia com o Brasil, a nossa bolsa está muito mais atrativa, está com um desconto muito maior do que a Índia. A parte fiscal aqui do Brasil, ok, não estou dizendo que está bom, mas é previsível. Taxa de juros aqui está caindo, vai continuar, a não ser que algo catastrófico aconteça. Você olha para o México, o universo da Bolsa do México é muito menor do que o da Bolsa aqui do Brasil, você sabe? A gente fala de México com uma economia muito similar, né? Mas a Bolsa lá é muito menor que a nossa Bolsa. Muito menor. E a gente tem uma variedade. E a nossa Bolsa já é pequena perante o mundo. Já é pequena perante o mundo, exatamente. Você olha para a Rússia, acabou, né, Kim? Não dá. Tem possibilidade, né? A Rússia era pujante no passado, agora com essa história de guerra que eu acho que nem precificou, não sei se nem se vai precificar, só um pouquinho do barril que ele sofre, vem sofrendo, enfim. Sim. O PEP olha para isso com mais veemência. Mas quem restou? Argentina, acabou. Você viaja todo dia sim, dia não para a Argentina comprar vinho, sabe bem. Mas a Argentina, se anda nas ruas, está funcionando. Está começando. Está funcionando. Né? Mas países emergentes, para onde o dinheiro vai? O Brasil tá fazendo a lição de casa, cortando juros. A inflação tem uma certa previsão fiscal. E aí agora na pessoa física falando, eu só acho que a segurança jurídica do Brasil não é tão maravilhosa assim, mas talvez o investidor estrangeiro não olhe dessa forma. Então o Brasil está se tornando uma bola da vez, por isso que a gente olha também para a Bolsa e vê esse universo gigante que eles têm de expectativa para 2024 aí da Bolsa dar aquela surfada. Tese tem, vamos ver se acontece. Bom, último intervalo, a gente vai voltar depois dos comerciais, conversando com meu amigo Habib Shahad,
Você viu, não tem mais nome? Já foi. Os caras vêm com o nome complicado. É Silva, Santos, o cara vem complicar. E aí a gente tá batendo esse papo aqui. Vamos pro último intervalo. Não, na verdade, o último intervalo. Depois do comercial, a gente volta. Não saia daí, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta com Conexão Mercados. Habib Charrad aqui comigo conversando. Olha, o papo foi fluido, né? A gente falou de bastante coisa de investimentos. Vamos para a reta final do programa. Ó, Cebolinha, ó, o trava-língua. Legal que aqui não tem corte, aqui vai direto. Já é realidade. É realidade, jogando limpo. Bom, é o seguinte, a gente tivemos aí uma mudança na tributação, né, dos fundos exclusivos, né? A gente vive num momento que é o Robin Hood. Momento Robin Hood. O cara tem muita grana, vamos precificar esses caras, que eu não quero entrar no mérito, mas a gente vê na população brasileira hoje, em sua grande maioria, quase todo mundo, ralando aí, trabalhando para tentar ganhar um dinheirinho, para tentar conseguir comprar uma ação na bolsa. O cara não consegue. Poxa, eu quero ter um plano de investimento, tá? Mas na verdade a gente vê as pessoas que migram para falar de mercado financeiro, você percebe que o cara está muito mais na economia doméstica, que tem que economizar no arroz e feijão para poder sobrar dinheiro, do que investir. Olha o caminho pela frente, né? Que sinal da economia, né? Que sinal. Então assim, e aí se você lida com um cara que fala, olha, eu preciso de uma sucessão patrimonial e eu estou com dinheiro, o que eu faço para blindar a minha fortuna? Pouquíssimas pessoas, né? Hoje, como é que vocês hoje lá estão recomendando para essas pessoas que têm essas fortunas, né? Porque na verdade acaba traduzindo depois para o beabá, até quem não tem, entender com a cabeça de quem tem dinheiro, porque acho que é onde as pessoas miram. Não, muito importante essa pergunta. Aqui, só trazendo um dado, né? O Censo falou, não sou eu. O Brasil tem... Do Censo, culpa do Censo. 280 mil pessoas no Brasil têm acima de 1 milhão para investir. 280 mil pessoas acima de 1 milhão? Muito pouco, né? Muito pouco. Quando o cara senta, que é isso que você falou, e faz a conta, vai no restaurante, fala, esse prato é muito caro, eu vou deixar ele um pouquinho de lado para comer alguma coisa, esse é um sinal que as coisas não estão indo muito bem. Né? E a grande maioria faz isso. E a grande maioria. Vou comer pizza só na sexta. A escala piramidal do Brasil financeira é a pontinha que tem, né? Que a distribuição de renda ela acaba sendo centralizada. Não por mérito ou demérito, mas é como é. Agora, indo para a parte do fundo exclusivo que você acabou mencionando, que eu acho que é interessante, o governo, e aí mais uma vez, não é esse governo, estou falando do governo, né? Como um todo. Do ano passado para cá, mudou uma regra dos fundos exclusivos, que, falando de gestão de patrimônio de grandes fortunas, que é um dos segmentos que a gente tem dentro da nossa operação na GWM, mudou uma regra. Que os fundos anteriormente, você tinha a característica, aí vem junto a parte offshore, né? Mas tinha a característica de diferir tributo para uma característica de fundo. Então hoje, se a família, né, quer estruturar um fundo exclusivo pensando na blindagem, na sucessão, hoje ele tem a tributação de um fundo aberto, como qualquer um que tivesse em alguma prateleira. Então, isso desestimulou assim, de uma forma Quantos absurda. Quantos por cento que é? 16 ou uma coisa? Ele vai sofrer a tributação regressiva de 22,5% para 15%. Para 15%, né? De 22% para 15%. Então, ele obviamente autorizou Eu estava com 17,5% da média, mas tranquilo. Ele autorizou a tributar o estoque de uma forma um pouco diferente, para trazer todo mundo para o D0, e é o que aconteceu. Muitas pessoas desfizeram os fundos exclusivos, e aí vieram mais duas opções, né? O fundo de previdência privada, que você poderia montar, uma alternativa para você diferir tributos, e aí na sequência já veio uma outra medida provisória que falava o seguinte: eu autorizo a montar fundos exclusivos para uma família multimilionária, de previdência privada, contanto que ele tenha no máximo 5 milhões. 5 milhões, a conta não fecha pelos custos de um fundo, ou seja, ninguém vai fazer. Ponto. Acabou, morreu o assunto por aí. E o fundo de incentivadas, que aí sim são debêntures incentivadas. Mas hoje, uma matéria, que acabei lendo uma matéria, que o próprio governo também já quer sancionar, colocar alguns limites para empresas do segmento de óleo e gás, que fazem emissão pra caramba, né? Você sabe disso. Sim. Que tem uma receita, uma margem um pouco maior, então eles não querem mais que eles emitam incentivadas no mercado,
ou seja, vai diminuir ainda um pouco mais o mercado. E também não utilizem desse recurso para pagar a parte de leilão, enfim, tudo isso. Então o mercado ele começa a ficar muito mais restrito e o investidor que utilizava o fundo exclusivo como um recurso para poder diferir tributos e também como sucessório, e isso continua, a parte sucessória continua, você consegue fazer doação com usufruto, enfim, é um veículo que ainda funciona muito bem. Mas a parte tributária machucou e a arrecadação do governo subiu um pouquinho. Não acho que resolveu o problema, e nem vai resolver, mas já subiu um pouquinho em virtude disso. Então, mas tem muitas pessoas desfazendo esse veículo. Mas, te respondendo, a gente tem na nossa operação, no escritório, um cuidado muito grande, sabe? Que ao longo da minha carreira, a pessoa sempre sentava na minha frente e falava assim, quero investir, quero ganhar X%. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. É só ganhar, sem correr risco. Impressionante. Mas é uma conversa... Quero dobrar o patrimônio e não correr risco nenhum. Tenho até tal data para ter tanto. O que você vai fazer, eu não sei, mas não posso perder. Aí a magia fica fácil. Mas a gente toma um cuidado muito grande, que é uma premissa da operação, que é entender um pouco mais da pessoa. Então, muitas pessoas sentam lá, que ele é um empresário, mas ele tem dinheiro no nome da esposa, a casa está no nome da filha, ou a fazenda é no nome da ex-sogra, é uma bagunça generalizada. O que a gente teve a sensibilidade de fazer? Trouxemos para dentro da operação 2 pessoas, 2 advogados especializados em processo sucessório, se monta holding, se monta SA, se monta offshore, qual a estrutura que é mais eficiente, o que funciona e qual é o melhor formato disso para esse tipo de cliente. Então, o tailor-made, a individualidade, ele é muito importante, porque nem sempre a minha solução é a sua solução, depende de uma série de coisas. Então, essa solução para as famílias, né, do segmento que um dos segmentos que a gente atende, ela é muito segmentada e vem funcionando muito bem. O Habib, a gente fala aqui, o cara está assistindo a gente em casa, o cara, puta, mas eu não tenho um pardal para dar água. O cara, muita gente está assistindo a gente, mas beleza, a GWM, ele tá com esse atendimento bacana, private, mas cara, eu não tenho dinheiro, entendeu? Eu quero tentar colocar um dinheirinho, não tem empresa para passar, não tem sucessão familiar, mas eu queria colocar uma graninha também. Você hoje, né, não falando com empresa, falando na física, mas nem na jurídica, como que a gente está muito voltado, né? No primeiro bloco você falou dessa questão de ter você foi VP de uma empresa, né, de uma corretora coreana, e você está enraizado a cultura, você sabe, muito voltado para o social, porque é o social que faz. E você na Irmã Celeste, para dar de graça para as coisas, mas olhando para essa questão, né, na física, como você enxerga que o mercado, não vou nem falar na jurídica, enxerga que o mercado consiga acolher essas pessoas que não têm dinheiro para investir. Porque o cara nem vai ligar para você hoje, porque o cara fala, cara, não tenho dinheiro, velho. Pode ligar que a gente atende todo mundo lá, vamos fazer. Mas isso é importante, que você mencionou, e aí acho que a gente tem que fazer um jus ao mercado aqui, só para contar um pouquinho da linha histórica, né? A XP, que é uma concorrente do BTG, começou em 2001 com esse negócio, né? De uma forma talvez um pouco mais, não tão disruptiva, mas que veio um pouquinho para frente, 2014, 2015, de uma forma mais disruptiva, para abrir essa plataforma, onde todo mundo, né, teria acesso, e tem, né, ao mercado como um todo, né? Antigamente você tinha lá os bancos, né, os bancões, e aí era muito difícil você entrar em algum investimento. Né? As taxas eram altíssimas ou pouco dinheiro? Muito. XP, e aí você vai até me falar melhor, porque você é professor nessa matéria. Só pelo fato de estar junto, né? Os bancos cobravam por operação R$50, né, Kim? A XP acho que baixou para R$18,90. Aí uma tal de uma corretora sul-coreana, não estava lá, baixou para 99 centavos. E aí machucou. Nossa, mas aí devastou o mercado. Mas o que isso acabou fazendo? Acabou equalizando o mercado de uma forma para torná-lo mais eficiente. As receitas morreram de muita gente também, obviamente, foi uma estratégia de negócio, mas ficou mais acessível para as pessoas. Né? Não estou nem falando da parte cultural, assim, de entendimento, de entender o mercado financeiro, mas ficou mais acessível. Então as pessoas conseguiram ter acesso a investimentos de uma forma... Com um custo menor. De uma forma com um custo mais adequado. Né? E aí tem um outro ponto, né? Que aí eu falo do BTG em 2018, que eu acho que é muito legal, e aí tem uma questão que eu acho que
fiduciária. Aí chega o BTG em 2018, né, com um posicionamento mais de wealth management, de gestão de patrimônio, e abre a plataforma, né, pegou tudo que a XP fez, colocou os aditivos dele lá e montou uma plataforma, um business muito legal e muito democratizado, né? As pessoas têm acesso hoje. Então, se você entrar no BTG Pactual, através da GWM, ou seja lá quem for, você consegue com R$50 fazer um investimento. Com R$200, com R$300, com R$400. Mas para você investir, tem que fazer a lição de casa, que é receita menos a despesa, tem que sobrar um pouco. Não vai investir o cheque especial do banco lá que a conta nunca vai fechar. Não vai fechar nunca. Mas para isso existem aí as pessoas que são referências de mercado, que conhecem muito, tem muito material na internet, tem a parte educacional de muitas operações, da nossa também tem, e que a gente consegue auxiliar as pessoas a ter uma vida financeira mais eficiente. E isso que é a sacada, né, Kim? Não é só o milionário, é o cara que vai se tornar um milionário porque você o ajudou nessa trajetória. Essa sensação é muito legal. Uma coisa você falou para mim um tempo atrás, acho que você não lembra. Você estava falando da questão de atendimento, falou, pô, mas às vezes eu atender um garoto, o cara que está saindo da faculdade agora, é o dono da empresa no futuro. Você falou isso para mim, você falou, pô, eu atendo o cara agora aqui, o cara está na faculdade dele, daqui a pouco é o dono da empresa, e eu vou estar associado com o cara porque eu dei essa estrutura, eu consegui auxiliar de alguma forma. Aí a questão é a seguinte, eu olho hoje internet, cara, eu não consigo acreditar em 2% do que a turma fala. Eu não consigo. Eu que conheço de mercado financeiro, não conheço no sentido... Conhece mesmo? Não, porque em absoluto, o mercado tem muitas variáveis. Claro. Eu falo, cara, mas como é que as pessoas vão e conseguem... Eu tenho um grande amigo meu, que não vou falar o nome dele aqui, mas é um figura, e ele manda para mim, ele manda no Instagram, ele replica lá o history da pessoa, e ele manda embaixo, cara, não acredita em uma palavra que essa pessoa está falando, sobre investimentos, né? Então a gente, cara, vê essa banalização, e aí também fica naquela, né? A pessoa que está indo para o mercado hoje fala, poxa, mas como eu vou? Com quem eu vou? E se eu tenho condição de ir no mercado financeiro? Porque banaliza isso. Mas, enfim, esse discurso dessa questão aí falado contigo, para ir para a reta final do programa, eu queria que você trouxesse para nós uma percepção que você tem de Brasil hoje em relação, porque nós estamos vendo DAX recorde de pontuação, o índice Nikkei batendo recorde de pontuação, já que os juros agora lá vai deixar de ser negativo, a gente vê o S&P, a gente vê Nasdaq, a gente vê todo mundo batendo recorde de pontuação. E eu fui participei de alguns eventos de casas de análise, e algumas falaram bolsa no final do ano, esse ano, 170 mil pontos. Tchau, vendi na hora. Tchau, vendi. Então, assim, com essa perspectiva de um corte de juros nos Estados Unidos que talvez venha uma magnitude menor do que esperado. E isso seria ruim para a bolsa, a gente vai ter lá fora tem gás para corrigir. A gente não tá, a gente tá, 127, 130 mil volta. Fica, não consegue. E tem a questão econômica, política, fiscal. Colocando tudo isso, qual é a sua perspectiva? A minha não é muito boa para o Brasil, quando eu olho, tá? Mas olhando o que eu vejo por aí. Qual a sua perspectiva hoje para o mercado brasileiro? Boa, Kim. A pergunta é excelente, né? O que eu acho de forma categórica? Eu acho que por falta de opções... Sobrou. Poxa, é isso, perfeito. Você resumiu. Por todos aqueles outros tópicos que eu falei... Mesmo. Não, porque imagina o seguinte, né? Os países de primeiro mundo, eles sempre tiveram, você pega o CDS Brasil, 130, 131, né? Pô, baixíssimo. Tem muita sinalização que o Brasil é a bola da vez. E quando a gente olha para os países que tocam a bola, os primeiros do mundo, primeiro mundo, está inflado, já está, sabe, numa posição que agora é para fora. E para onde que a gente vai mandar? Você começa a eliminar para saber o que sobrou. E aí eu acho que de uma forma, tem uma lição de casa que vem sendo feita, poderia ter sido melhor? Acho que sim, sendo muito sincero. Mas que vem sendo feita, e quando a gente olha por eliminação, juros caindo, fiscal um pouquinho sob controle, inflação sob controle. Mas você acha que a gente não passa, só pegar o gancho aqui,
por um apertinho agora na questão dos juros aqui no Brasil. Está caindo, mas talvez não caia na proporção que o mercado espere, ou que o governo espere, pelo menos. Então, mas eu não acho... Isso não pode atrapalhar? Eu não acho que na nossa magnitude atrapalharia. Eu acho o seguinte, se vem um índice de inflação extremamente agressivo, isso pode machucar e aí gera uma disruptura. Isso é um problema. Agora você falar em, tá vindo a 0,5%, os cortes vão vindo a 0,5%, agora bateu 0,25%, porque a inflação sinalizou um pouco. Boletim Focus, né? Falando em 9%, 8 e pouco por cento. Se fechar 9,25%, algo do gênero, não acho que vai fugir muito, principalmente quando você olha numa ótica de investidor estrangeiro. Quem paga isso, Kim? Pra gente não dar certo, então tem que errar muito, você acha? Não é possível. Não, eu sei porque é normal. Mas eu acho que tem que ser... Você está falando, cara, não tem, a gente é a bola da vez porque não tem opção. E eu concordo com você nisso. Eu acho que o resumo é esse. Eu acho que tem que ser algo muito abrupto. Vai dar certo por sorte, mais uma vez. Puta, estamos ali na linha do gol, né? O agronegócio tem um monte de coisa. O agro, no ano passado, bateu recorde, né? Esse ano teve uma quebra de safra. Mas mesmo assim, o agro é cavalar, né? Pancada. É absurdo. Mas eu acho que tem muita coisa que nos coloca assim na frente dos pares para o fluxo de capital voltar para cá. Ano passado foi super positivo, esse ano negativo. Então acho que tem um caminho grande aqui. Mas acho que o segredo quando a gente fala de negócio, do nosso negócio, não é falar só de bolsa. A gente tem muitas outras vertentes que a gente sabe navegar nesse mar, que a gente pode operar, fazer uma operação estruturada para proteger o cliente na queda, na alta. Tem fundos, tem derivativos, tem debentures, ativos incentivados, tem uma gama muito grande e que essa leitura, sim, ela é muito importante para a gente falar num mix de gestão de patrimônio. Né? No final da história, nós não somos uma casa de day trade, né? Não é o nosso deal esse, vamos fazer day trade para os clientes. Mas quando a gente olha para a estrutura até do cliente pequeno, que isso vai trazer uma cultura para ele entender mais para frente, porque ele vai ganhar dinheiro, é o que a gente sempre torce e o ajuda. Mas é olhar como gestão de patrimônio, como wealth management mesmo, como que esse ciclo funciona. Mas acho que o Brasil é a bola da vez. Eu acho que você tem propriedade para falar, porque você fala como executivo, você fala como conhecedor de mercado financeiro e como empresário, né? Porque é muita bagagem você tem. Cara, assim, é muito bom conversar contigo. Eu acho que é muito rico para as pessoas que trabalham na GWM, que é uma empresa que você está de mercado financeiro que você está construindo. É uma grande escola para o cara que está trabalhando com você lá. São 60 funcionários que vocês têm, são 60 privilegiados que têm todo dia a possibilidade de ter um grande mestre ali, um grande mentor nesse aspecto. Cara, eu vou agradecer demais a sua participação. Eu assim, desejo para vocês ali uma sequência de sucesso. Conversei aqui, com o Habib Shahad, da GWM, marido da Roberta. Muito bom. Robertinha, muito obrigado aí, desejo a todos aí. Habib, por favor, o seu recado final para o... Kim, quero te agradecer, foi fantástica essa oportunidade ímpar. Estar próximo a amigos, isso engrandece, é muito legal. Para quem não sabe, Kim é um grande conhecedor do mercado financeiro. Bigode. Isso daí tem história. A oportunidade é minha, Kim, assim, o pouquinho que eu puder contribuir. É a troca. Eu acho que é bacana, portas super abertas. Pessoal, visitem a GWM, estão super convidados. Por favor. Vai ser um prazer. Kim, amigaço, obrigado pelos elogios, você é sempre muito carinhoso. Desejo todo sucesso. Você é um cara incrível, não à toa está aqui num canal muito reconhecido. E obrigado por tudo, foi um prazer vir aqui. Acho que a grande mensagem que eu deixo para você que está em casa é dessa questão que o mercado financeiro realmente é uma oportunidade em várias camadas. Ou você está atendendo um cliente, ou você está operando. O importante é você estar, né? É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um excelente noite, dia, o que for. E nós estaremos na próxima edição com Conexão Mercados. Beijo para todos, muito obrigado.